cliquenat.com.br, o site da cidade de Natividade. Caros membros do Conselho Diretor, membros da Junta Eleitoral da 43ª Zona Eleitoral, líderes religiosos, senhoras e senhores aqui presentes. Cumprimento todos os candidatos a serem informados, seus familiares, amigos, autoridades e demais cidadãos dos municípios de Natividade e Maringá. Podem se tranquilizar que, como característica pessoal, tentarei ser breve, objetiva e clara. Bom, a diplomação nos faz lembrar uma solenidade de colação de grau de um curso universitário. A colação de grau está para a conclusão do curso, como a diplomação está para a conclusão da adolescência. Apesar de solene, o ato é revestido de festividade. Constata no semblante de cada um o orgulho de cada candidato de ter vencido as eleições. Cada um com seu carisma especial e único. Por falar em eleições, permitam-me um desabafo. Como foi difícil para essa magistrada presidir as eleições de 2012. Quantos momentos agonizantes vivenciei. E ainda vivencio nas decisões eleitorais. Quantos comentários maldosos chegaram aos nossos ouvidos? Quantos dissabores? Mas quero fazer registrar que durante o processo eleitoral atuei e continuo atuando de forma imparcial, buscando sempre a aplicação da Constituição Federal e das leis e disciplinas eleitorais. Consequentemente, vale ressaltar que não existe perseguição a nenhum político, candidato ou coligação. O que é, que foi e sempre será feito é uma fiscalização justa e firme da legislação eleitoral. Como desde o início do nosso primeiro contato, na primeira reunião aqui mesmo, nessa casa de eventos. Ratifico o que outrora dito nesta reunião, e que infelizmente veio em parte a se concretizar. Que as decisões judiciais proferidas ao longo deste ano foram apenas reações firmes e compatíveis, proporcionais às ações de responsabilidade dos próprios candidatos. A reação do judiciário, preventiva, inibidora e até limitadora, só é proferida quando provocada por alguma ação irregular ou ilícita anterior. Postura judiciária é que pretendo zelar e continuar na Justiça Eleitoral da 43ª Zona Eleitoral. Pelo menos que conta permanecer por aqui. A diplomação, ao mesmo tempo que representa o término do processo eleitoral, revela também o começo de uma nova trajetória, a ser trilhada pelos diplomatas, no sentido de honrarem os compromissos assumidos, as promessas feitas e as esperanças lançadas nos corações do povo. Esse ato reveste da mais alta importância aos cidadãos dessa cidade. Com a diplomação, os candidatos à Justiça Eleitoral, por mim representada, habilitam os eleitos e os suplentes a tomar posse e exercer os respectivos mandatos eletivos, podendo agora agir no sentido de atender às expectativas do povo de Maricá e Natividade. O presente ato de diplomação representa, portanto, a homologação pela Justiça Eleitoral da manifestação da vontade do cidadão, em outorgar, por meio do processo eleitoral, uma procuração com poderes específicos e prazo certo para, sempre em nome dos outorgantes, que é o povo das cidades, agir dentro dos preceitos da legalidade, impessoalidade
integridade, moralidade e eficiência, e de tudo fazendo público o seu dado, conforme denuncia e impositiva a norma estabelecida no artigo 37 da Constituição da República. Faz-se importantíssimo destacar que essa homologação, senhores diplomatas, não é de forma alguma absoluta. Isto é, ela pode ser alterada em casos específicos, diante de posteriores decisões do TRE e TSE, ou revista a qualquer momento, diante da demonstração de que alguém, indevidamente utilizando-se de tal mandato, e outorgado pelo povo, venha a agir principalmente com improbidade ou falta de moralidade ou falta de ética durante o exercício do seu mandato, de sua função pública, de chefe do Poder Executivo ou membro do Poder Legislativo. Os candidatos diplomados que, a partir do dia 1º de janeiro próximo, serão empossados representantes do povo de Varriçai em atividade, devem sempre ter em mente que o mandato que irão exercer não lhes pertence, pois ele é do povo. Senhores, são meros representantes. Então, não coloquem os interesses pessoais à frente do interesse coletivo. E é em nome dos princípios republicanos e constitucionais que vocês irão trabalhar em prol da coletividade. Façam de seus mandatos um exemplo para os próximos. Não deixem lacunas que possam macular a sua própria imagem ou, principalmente, a imagem do povo de Varriçai na atividade. Sejam fiéis às normas, às leis, mas mais do que isso, sejam fiéis aos princípios morais e à boa conduta. Quem deve sempre faltar o homem de bem. Acima de tudo, os princípios nobres devem prevalecer. Essa consciência é que fará a diferença e que possibilitará exercer um mandato com ética e pensamento coletivo em prol da comunidade em que os senhores mesmos vivem. Afinal, o que não desejamos para os nossos filhos ou herdeiros, também não desejamos para o nosso povo, já que ambos, na verdade, serão nosso futuro e a continuidade da nossa história. Portanto, façam por onde escreverem essa história em que os senhores mesmos possam se orgulhar e não se envergonhar. Não se esqueçam também de pensar sempre e agir cada vez mais em prol do interesse público, interesse supremo do povo, pois essa é uma obrigação que os senhores, ora diplomados, assumem e não um favor. Pois bem, velar para que essa função assim seja exercida, será a missão constitucional do Poder Judiciário e do Ministério Público. Espero que todos tenham essa consciência de que os senhores são apenas representantes para cumprirem uma obrigação e não uma esmola em favor do povo. E se os senhores esquecerem, nós, o Judiciário e o Ministério Público, faremos questão do mesmo. Como cristãos, rogo a Deus que nos ilumine nas nossas missões, tanto do Poder Executivo e Legislativo, quanto do Judiciário, e nos conduza a trilhar pelos caminhos da lisura, da ética e do bem comum. Parabenizo sinceramente a todos os candidatos eleitos, bem como aos cidadãos e cidadãs de Varriçai e na atividade que fizeram a escolha de seus representantes e governantes. Agradeço a todos.